Olá, pessoal! Hoje estamos à noite, primeira vez que eu gravo nesse horário. Não sei se a iluminação tá um pouquinho diferente para vocês, mas é o horário que deu e a gente tem que fazer assim, o horário que dá, porque profissional, e é isso que a gente está falando agora, é diferente de amador, não é 10 horas da noite, estamos aqui gravando para adiantar o nosso trabalho e honrar o compromisso com você. Página 96, estamos continuando aqui. Falamos a diferença entre amador e profissional. Aqui onde que ele está falando, torne-se um profissional. Então ele começou definindo o que é resistência, agora ele está definindo o que é profissional para falar como você deve se tornar. E você já sabe o que anotar, é o como que é o importante para você. Um profissional. Alguém perguntou a Somerset Maugham se ele escrevia por programação ou por inspiração. Escrevo somente quando a inspiração vem. Respondeu ele. Felizmente, ela vem sempre às 9 da manhã em ponto. Esse é um profissional. Em termos de resistência, o que Maugham quis dizer foi: desprezo a resistência. Não permito que ela me bloqueie. Sento-me e trabalho. Maugham tocou em outra verdade, ainda mais profunda. Ao realizar o ato corriqueiro e físico de sentar-se e pôr a mão na obra, ele iniciava uma sequência misteriosa, mas infalível, de eventos que produziriam inspiração com tanta certeza quanto se a deusa sincronizasse o relógio dela com o dele. Maugham sabia que, agindo assim, a deusa viria. Então, aí tem a valorização da disciplina frente às aparições das deusas inspiradoras. Independente de se aparecerem ou não, independente de estar inspirado ou não, a disciplina de estar lá sentado com bumbum para escrever, no caso deles, a escrita, 9 horas da manhã, tem que ser rotineiro, tem que ser aquela coisa pum, 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 padrão. Como é o dia de um escritor? Acordo me sentindo desagradavelmente insatisfeito, sinto medo, meus entes queridos começam a se desvanecer. Interajo, estou presente, mas não estou. Não penso no trabalho. Confiei essa tarefa à musa. O que percebo que é a resistência em minhas entranhas. Respeito-a muito, porque, bem sei, ela pode me derrubar tão facilmente a qualquer hora quanto a vontade de beber pode derrotar um alcoólatra. Ocupo-me dos afazeres, da correspondência, das obrigações do cotidiano. Continuo ali, mas não de verdade. O relógio avança em minha cabeça, sei que posso continuar entregue às ninharias ainda por algum tempo, mas preciso interrompê-las quando a campainha toca. Estou totalmente consciente do princípio da prioridade que estabelece. 2 pontos. Você tem que saber a diferença entre o que é urgente e o que é importante. Letra B. Você tem que fazer primeiro o que é importante. Importante é maior do que é urgente. A lista de coisas urgentes, elas querem pular na sua prioridade como primeira, né? Vem o filho, vem o marido, vem a mulher, vem o papagaio, vem a secretária, vem todo mundo, né? Eu trabalhava na IBM e na IBM tinha um cara, Leonardo, que ele colocava uma frase na baia dele assim, né? Não faça, não era bem assim, não faça da sua incompetência a minha urgência. Ou não faça, não sei se era incompetência, mas era não faça da sua falta de organização, acho que era mais assim, a minha urgência. E sempre que eu bati o olho ali, e você batia antes de falar com ele, né? Vinha aquela coisa, cara, será que eu fiz tudo que eu poderia ter feito? Será que, né, eu adiantei tudo que eu poderia ter feito para chegar lá? E não chegar, preciso disso para ontem, preciso disso para amanhã, preciso disso, né? Porque as pessoas chegam assim para você, né? É tudo urgente, é tudo para ontem e a pessoa se programou, né? Para ela não chegar e entrar na sua agenda, né, a jato. Então isso sempre foi. E esse cara também tinha uma frase, né, de Nietzsche, né?
colocada lá no PIN, né, a baia, né, da IBM tinha vários locais que você podia colocar o PIN, pessoas colocavam certificados, colocavam, né, status e coisa assim, e ele colocava essa frase, eu colocava outra que eu adoro, que é do Nietzsche, né, If you have a strong why, you can bear anyhow. Se você tem um porquê muito forte, pulsante, você consegue superar qualquer como, né? Qualquer processo. Se você tem um porquê, né? Um alvo muito forte. E essa é uma frase muito forte de Nietzsche, né? Nitidamente ele estava querendo sair dali, que aquilo ali não estava legal para ele, e eu também acabei saindo invariavelmente. É outro papo. O importante é o trabalho. Esse é o jogo que devo jogar. Esse é o terreno onde devo dar tudo de mim. Acredito realmente no meu trabalho, que meu trabalho seja crucial para a sobrevivência do planeta? Claro que não. Mas é tão importante para mim quanto para o gavião que vejo pela janela voando em círculos é agarrar um rato. Ele está com fome, ele precisa caçar. E eu também. Terminei as tarefas, chegou a hora, rezo e vou à caça. O sol ainda não está alto, faz frio, os campos ao redor estão encharcados, espinhos ferem meus pés, ramos batem no meu rosto, a colina é uma desgraça, mas o que fazer? Pôr um pé na frente do outro e continuar subindo. Uma hora se passa. Estou com calor agora. A caminhada ativou meu sangue. Os anos me ensinaram uma habilidade: como me sentir péssimo. Sei ficar calado e continuar transando. Sei ficar calado e continuar transando. Isso é um grande trunfo para um ser humano, o papel correto para um mortal. Não ofende os deuses, não invoca sua intercessão. Meu eu resmungão está recuando, os instintos correm para tomar seu lugar. Outra hora se passa, contorno o matagal e lá está, a bela lebre, gorda, que eu sabia que apareceria caso continuasse ligado. De volta à colina, agradeço aos imortais e lhes ofereço parte da caça. A caça é um presente deles, merecem seu quinhão e eu sou grato. Brinco com as crianças diante da lareira, estão alegres, o velho lhes trouxe comida. A velha senhora está também alegre e cozinha a lebre. Estou feliz, mereci meu sustento no planeta, ao menos por hoje. A resistência agora não atua, não penso na caçada nem no escritório. A tensão desaparece da minha nuca e das minhas costas. O que eu sinto, digo e faço esta noite não vem de nenhuma parte repudiada ou não resolvida de mim, de nenhuma parte corrompida pela resistência. Vou dormir contente, mas meu último pensamento é para a resistência. Acordarei com ela amanhã. Já estou me preparando. Vamos lá. Como se sentir péssimo? Na juventude, tentando escapar do alistamento, acabei no Corpo de Fuzileiros Navais. Há o mito de que o treinamento dos fuzileiros transforma recrutas inocentes em assassinos sanguinários. Acredita em mim, o Corpo de Fuzileiros Navais não é tão eficiente assim. O que ensina, no entanto, é bem mais útil. O Corpo de Fuzileiros Navais ensina você a se sentir péssimo. E isso tem um valor inestimável para os artistas. Os fuzileiros gostam de se sentir péssimos, sentem o prazer maligno em ter a comida fria, o equipamento ruim, sofrer mais baixas que os soldados do exército, dos marinheiros, dos aviadores, a quem desprezam. Por quê? Porque esses almofadinhas não sabem se sentir péssimos. O artista que deu ouvidos à sua vocação, alistou-se no inferno, sabendo disso ou não, entrará em uma dieta de isolamento, de rejeição, de insegurança, de desprezo, de ridicularização, de inveja, de humilhação. O artista tem que ser igual a esse fuzileiro.
tem que saber se sentir péssimo, tem que gostar de se sentir péssimo, tem que se orgulhar de se sentir pior que o soldado de infantaria, do marinheiro e do aviador, porque isso aqui é guerra, garoto. É a guerra e a guerra é um inferno. Eu marquei essas últimas partes aqui, desde da parte aqui, ó, tem que saber se sentir péssimo, tem que gostar de se sentir péssimo. Mais do que um fuzileiro, do que, né, um marinheiro, do que o cara da infantaria, porque isso aqui é guerra, garoto. E a guerra é um inferno. Esse livro aqui tem esse nome aqui, mas o nome original dele é A Guerra da Arte. E esse cara aqui, ele escreve ficção baseado em história, né? História textual, né? História mesmo, de guerras, como Portões de Fogo, por exemplo. Então, é um cara que fala de guerra o tempo todo e não é por nada, né, que ele colocou o nome do livro dele fazendo uma brincadeira com o nome do livro do Sun Tzu, que é o clássico, né? A arte da guerra, ele coloca a guerra da arte. E aqui essa tradução ficou uma coisa meio boba aqui. Mas é esse o intuito. Então, quer dizer, o tema que ele fala nos seus livros, né, de ficção, com um fundo histórico, né, ele traz para cá, ele traz para o dia a dia dele, para a batalha dele do dia a dia, falando que o fazer do ofício dele todos os dias é uma guerra. É você brigar e guerrear com a resistência, com o medo, com a insegurança, né? E aqui ele lista, né? É você se alistar para esse inferno. E ele coloca a palavra inferno. Isolamento, a gente já falou do isolamento aqui, como o artista ele é solitário, né, no seu dia a dia, rejeição, quer dizer, o artista, ele tá, se ele ficar um artista do seu ateliê, ele tá lá, morreu ali. Agora, o artista, para ter esse nome, ele tem que pegar aquele seu trabalhinho que ele fez dentro do seu ateliê, do seu estúdio, etc e tal, e ele tem que colocar para fora. Ele tem que lançar um livro, ele tem que fazer uma exposição, ele tem que subir ao palco e cantar sua música, ele tem que lançar um livro com sua poesia ou participar de um sarau de poesia, independente da arte que seja, ela não vai ficar numa gaveta. Ela não vai ficar para poucas pessoas, como, né, um produto. Se você, né, trabalha em contabilidade ou trabalha não sei o quê, você faz ali o seu trabalho, né, e assim, você não vai a público, né, falar dele, você não precisa ser um outspoken, né, você não precisa disso. O artista, por mais tímido que seja, ele precisa colocar a cara à tapa, né, e aquilo que ele produz no seu ateliê é muito íntimo. E o que ele faz com aquilo é colocar um holofote, por isso o medo, muitas vezes, a insegurança, muitas vezes, né? Porque por mais que ele não esteja falando de si, muitas vezes, de certa forma, está falando de si, na escrita, na música. Você vê vários cantores, por exemplo, principalmente das novas gerações, falando dos seus términos de namoro, suas brigas nas músicas, que se tornam um grande grito de desabafo aí sobre como foi a relação com fulaninho, ciclaninha, etc, né. A gente vê isso aí que até é um pouco infantil, né, por parte de alguns, cantores, mas parece que cada música é tipo: "Ó, terminei com fulaninho de tal, agora tem a música", né. Aquela lourinha, esqueci o nome dela, toda música parece que é um break-up com alguém e ela falando de alguém. Os caras têm até nervoso das músicas dela, né? E tem vários caras que também fazem isso com seus relacionamentos com as mulheres. Infantil, né? É uma atitude bem infantil, mas isso é feito. Então, quer dizer, a gente pode ver que essas obras de arte, elas trazem isso, né? Né, pintores pintando as suas amantes, as suas namoradas, né? Trazendo o mais íntimo deles para ali, para as grandes obras, para os grandes palcos. E eu acho que está aí a grande questão, porque é tão difícil ser artista e porque é tão fácil no sentido emocional, eu digo, né? Não no sentido técnico, mas no sentido emocional, ser um contador, um administrador, né?
Você tá com piriri, você fica indo ao banheiro que está ali do seu ladinho. Agora imagina você tá com piriri e você ser um ator de teatro. Né não? Tá com cólica e ser ator de teatro ou ator de cinema, 100 pessoas te esperando para aparecer ali e dá aquela emoção e você só sentindo uma dor imensa e tremenda, querendo chorar e tendo que respirar de forma diferente, porque você está emprestando o seu corpo a uma personagem ou outras emoções. Todos já somos profissionais. Todos somos profissionais em uma área, nossos empregos. Recebemos pagamento, trabalhamos por dinheiro, somos profissionais. Mas há princípios que podemos extrair do que temos feito com sucesso em nosso emprego e aplicá-los às aspirações artísticas. Quais são exatamente as habilidades que nos definem como profissionais? É que ele vai responder. Chegamos na hora todos os dias. Talvez só façamos isso porque precisamos, mas não para não sermos demitidos. Mas fazemos, somos pontuais. E até quando somos chefes de nós mesmos, isso é uma coisa muito importante adotar desde o início. Você que é empresário, né, não tem funcionários, às vezes uma OPB, One Person Business, você tem uma rotina estipulada em que você tem uma responsabilidade consigo mesmo ou dentro da sua própria persona, o seu chefe e o eu chefe e o eu funcionário. Né? A gente já leu aqui alguns livros em que tem pessoas que chega domingo, por exemplo, e tal, elas têm reuniões, né, com elas mesmas e a figura do eu chefe cobrando, mandando, falando de metas, de resultados, de impacto, de não sei o quê, e o eu executor, né? O eu executor aí falando, tipo, meio que dando, né? Essa semana fez isso, essa semana fez aquilo, essa semana consegui isso, não sei, entreguei isso, né? E quando a gente tem essas duas figuras muito certinhas e articuladas, a gente consegue conversar e fazer uma reunião. Ó, a meta era essa, consegui? Não, não consegui. A meta era essa, não sei o quê. Por quê? O que eu posso melhorar? Você faz uma reunião com você mesmo todo domingo para programar sua semana, verificar aonde você deixou os marcos na semana anterior e o que o seu chefe, o seu eu chefe está falando para o seu eu executor. E esse papo tem que ser assim, ao mesmo tempo que acolhedor, e estimulador, mas muito tipo, cara, você pode mais, tá devagar, vamos mais forte, vamos, né? Existem aqueles livros 10 vezes 10, vezes 2, faça o dobro, bota a meta 10 vezes mais, né? É isso. Chegamos na hora, não importa o que aconteça, na saúde ou na doença, na chuva ou no sol, estamos lá na empresa. Podemos fazer isso apenas para não desapontar os colegas ou por outras razões menos nobres, mas fazemos. Somos pontuais, não importa o que aconteça. Passamos o dia no emprego. Nossa mente pode devagar, mas nosso corpo está lá, presente. Pegamos o telefone quando ele toca, atendemos o cliente quando ele pede nossa ajuda. Não vamos para casa até que o expediente termine. Olha o ponto. Nosso compromisso é de longo prazo. No próximo ano, poderemos arranjar outro emprego em outra empresa, em outro país, mas ainda estaremos trabalhando até ganharmos na loteria. Faremos parte da força de trabalho. Os riscos para nós são grandes e reais. Trata-se de sobreviver, alimentar a família, educar os filhos, trata-se de comer. Recebemos por nosso trabalho, não estamos trabalhando por divertimento, estamos trabalhando por dinheiro. Não nos identificamos muito com o emprego, podemos nos orgulhar de nosso trabalho, ficar até mais tarde, fazer hora extras no fim de semana, mas reconhecemos que não somos nosso emprego. O amador, ao contrário, identifica-se completamente com seu hobby, sua aspiração artística. Esta o define. Ele é músico, é pintor, é dramaturgo, a resistência adora isso. Sabe que o compositor amador jamais comporá sua sinfonia porque se preocupa com o sucesso e se aterroriza com o fracasso. O amador leva o trabalho tão a sério que esse o paralisa.
Olha como é que ele fala do amador. Ele é chamado amador, mas ele não ama o suficiente. Ele faz o trabalho tão a sério que isso paralisa ele. Olha como é que ele está colocando um amador aí. Dominamos as técnicas de nossos empregos, ironizamos um pouco nossos empregos, somos elogiados e criticados no mundo real. Agora considere o amador, o aspirante a pintor ou dramaturgo. De que modo ele atende à sua vocação? 1, ele não aparece todos os dias. 2, ele não aparece nunca. 3, ele não fica no emprego o dia todo, não tem compromisso de longo prazo. Para ele, os riscos são ilusórios e falsos, não ganha dinheiro e se identifica totalmente com sua arte. Não ironiza o fracasso. Ninguém o ouve reclamar. Ah, essa maldita trilogia está acabando comigo. Em vez disso, não escreve a trilogia. O amador não domina a técnica da arte, não se expõe ao julgamento no mundo real. Quando mostramos um poema nosso a um amigo, ele diz: maravilhoso, gostei muito. Isso não é um elogio do mundo real, é o nosso amigo querendo nos agradar. Nada empodera tanto quanto a validação do mundo real, ainda que isso implique no fracasso. Meu primeiro emprego como escritor profissional surgiu após 17 anos de tentativas num filme chamado A Volta do King Kong. Eu e meu parceiro da época, Ron Shusett, autor e escritor brilhante, que também fez o Alien, o Vingador do Futuro, elaboramos um roteiro para Dino De Laurentiis. Gostamos do trabalho, tínhamos certeza do sucesso. Mesmo depois de vermos o filme concluído, não duvidávamos que fosse um blockbuster. Lembra do blockbuster? Convidamos todos os conhecidos para a estreia e até alugamos a residência vizinha para uma festa em comemoração ao triunfo. Cheguem cedo, avisamos aos amigos, porque o lugar vai ficar muito, muito cheio. Ninguém apareceu no cinema, só havia um sujeito na fila, além dos nossos convidados, e ele resmungava alguma coisa sobre o troco. Nossos amigos aguentaram o filme em muda estupefação. Quando as luzes se acenderam, sumiram como baratas na noite. No dia seguinte, apareceu no Variety. Tomara que Ronald Shusett e Steven Pressfield sejam pseudônimos para o bem das suas famílias. Depois da primeira críticas negativas, o filme mal chamou atenção, mas eu ainda tinha esperança. Talvez não agradasse o centro da cidade, mas se saísse melhor nos bairros. Fui a um centro comercial suburbano e gritei para o pipoqueiro: como tá indo a volta do King Kong? E ele baixou o polegar. Esqueça, cara, é uma porcaria. Fiquei arrasado. Estava eu com 42 anos, divorciado, sem filhos, tendo renunciado a todas as buscas humanas normais para realizar o sonho de ser escritor. Havia finalmente posto meu nome numa grande produção hollywoodiana estrelada por Linda Hamilton. E o que acontecera? Sou um perdedor, uma farsa. Minha vida não vale nada e eu também não. Meu amigo Tony Kappelman me tirou dessa fossa perguntando-me se eu iria desistir. Diabos, não! Então fique feliz. Está onde você queria estar, certo? Vai levar algumas porradas e esse é o preço de entrar em campo ao invés de ficar na arquibancada. Pare de reclamar e sinta-se grato. Então percebi que tinha me tornado um profissional. O sucesso ainda não viera, mas um fracasso real, sim. Olha que importante. Eu marquei essas duas páginas aqui embaixo e eu marquei essa parte aqui inicial aqui que fala sobre a diferença do amador, né? É muito interessante. Você vê que ele só se considerou um profissional quando ele entrou, né, no ringue, não ficou na arquibancada, e você entra no ringue, você vai levar soco, você vai levar pontapé, você muito possivelmente vai suar pra caramba, muito possivelmente, né, vai desgastar muito, vai sangrar, mas você vai estar lá, no combate. E ele fala aqui, mas ele teve um fracasso real. Ele ainda não tinha tido ainda sucesso, mas um fracasso real ele tinha. E isso já era uma coisa para você comemorar.
Essa história dele é fantástica, a gente vai voltar a falar aqui durante o livro em alguns momentos, mas é uma importância muito grande em que define os garotos dos homens, as meninas das mulheres, porque entrar no ringue não é para qualquer um. Eu vejo muita gente falando, eu tenho vontade de fazer isso, meu filho pintaria aquilo ali, meu filho pintaria aquilo ali, mas não está fazendo, está vivendo de gogozinho. Viver de gogozinho é uma coisa maravilhosa. Colocar o cara a tapa, lançar um livro, lançar um curso, fazer uma exposição, né? É colocar a cara a tapa, é receber feedbacks, né? É ver se flopa, né? Ou se bomba, né? Falando aí no linguajar aí mais jovem. E é isso. E você pode estar no caminho, mas pode ter muitos percalços. E isso acontece mais do que a gente imagina. Agora, um fracasso real e não imaginado nas nossas, né, inseguranças, nos nossos medos, mas um fracasso real é uma coisa a se valorizar e a se celebrar. E a gente às vezes não entende isso, né? A gente brasileiro aqui, a gente tem muita a percepção de que o fracasso é o fim. Não, o fracasso é parte do processo. Lá fora, se você fala no seu currículo, né? Eu tive uma empresa, duas empresas, três empresas, todas elas faliram e agora eu estou com a empresa X e não sei o que, não sei o que, não sei o que. É entendido como em certo ponto, como algo positivo, porque você falhou, mas você aprendeu, você falhou, mas você colocou a cara a tapa, você falhou, mas, né, tem situações, conjunturas e etc. Né? Aqui no Brasil, se você fala, minha empresa faliu, parece que é, né, o fim do mundo, você é um fracassado e tal, né? Enquanto lá fora é só uma pedra no meio do caminho. E você vai chutar e vai continuar caminhando, né? E pedras fazem parte. Então é importante que no ringue você vai às vezes ser nocauteado. O negócio é descansar, beber uma água e voltar para a luta, mesmo sangrando com fracassos bem reais e decepcionantes, mas ainda assim bem importantes na sua carreira. Colecione fracassos, colecione sucessos e vibre positivamente com ambos. A gente se vê amanhã.